Igreja amada, agora nós vamos dar início, hoje dia 1º de agosto de 2021, nós vamos dar início agora a esse estudo, amém, sobre as pragas, duas pragas em Apocalipse, amém? E nós começamos nossa leitura, igreja, aqui em Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3 está escrito assim: Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado significa muito feliz. Então nós estamos aqui nessa promessa, irmãos, e nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Amém, igreja amada? Pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Se você quiser marcar, marca também. Amém? Você vai poder marcar algumas coisas que nós vamos falar aqui sobre essas duas pragas, igreja. E essas duas pragas que nós vamos falar aqui está em Apocalipse, o capítulo 16, igreja. Apocalipse, capítulo 16, o versículo de número 1, igreja. Está escrito assim: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Viu, irmãos? Muitas pessoas falam assim: Deus é amor. Sim, Ele é amor. Só que Deus é justiça, irmãos. E se os homens, eles permanecem no pecado, haverá então castigo. Haverá castigo e há um tempo determinado por Deus que Ele vai derramar sobre a terra as 7 taças da ira dele. E Ele está na longanimidade, esperando os homens se converterem. Se os homens o fizerem, serão bem-aventurados. Se não fizerem, virá sobre estes a ira de Deus. E aqui, irmãos, vai falando sobre essas taças que são derramadas sobre a terra. E eu quero falar sobre duas pragas aqui, duas pragas. A primeira se encontra aí quando o 4º anjo ele derramou a sua taça sobre o sol, igreja. Entenda que Deus, ele tem o domínio sobre o sol. Ele tem o domínio sobre o sol. Ele é poderoso. E aqui em Apocalipse 16, versículo 8, fala desta primeira praga, que eu vou falar de duas pragas. A primeira praga que eu quero falar está aqui, ó, em Apocalipse 16, 8. O 4º anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Agora nós vamos aqui, antes de nós darmos uma pesquisada mais profunda nesse versículo aqui, igreja. O que é praga? O que é praga? Irmãos,
Muitas pessoas pensam que praga é só doença, irmãos. Muitas pessoas pensam que praga é somente doença. Nós vamos conferir aqui, igreja. Tá? O que é praga? Praga, igreja, é alguma moléstia. Moléstia, transtorno físico, moral. A praga é uma moléstia epidêmica que ataca os seres humanos, irmãos. É uma desgraça, é uma calamidade. E esta praga, ela ataca humanos, animais e vegetais. Às vezes não acontece da pessoa tem uma plantação lá, tem uma plantação, e aí o que acontece? Vem uma praga sobre aquela plantação. Gafanhoto é um exemplo. Aí vem um gafanhoto e vai comendo tudo. É uma praga. Deus tem domínio sobre isso. Muitas das vezes o homem é punido por quê? Porque o homem desobedece a Deus. Certa vez eu ouvi um testemunho de um irmão que ele tinha ali uma criação de porcos. E os porcos iam morrendo, irmãos, morrendo, morrendo, morrendo. Porque tinha uma praga sobre aquele rebanho. E foi chamado um pastor lá e oraram, buscaram a Deus e os bichinhos parou de morrer. Então, esta praga, ela vem sobre homens, animais e vegetais. Por exemplo, aí, o Covid-19, uma praga, irmãos. Somente Deus para livrar os homens. E Ele livra, irmãos. E Ele livra. Então, muitas das vezes acontece uma praga, uma desgraça, uma calamidade, como esta aqui em Apocalipse, 16, e o versículo de número 9. O anjo derrama a taça. Eu estou em Apocalipse 16, 8 agora. O quarto anjo derrama sua taça sobre o sol e foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Viu, irmãos? A praga aí? Isso é uma praga. Isso é uma praga. E os homens foram abrasados. Abrasados com grandes calores, irmãos. Deus tem um controle sobre a temperatura, irmãos. E o que os homens faziam? Blasfemaram do nome de Deus. Olha a rebeldia dos homens aqui, ó. Mesmo sendo castigado, punido, eles blasfemavam de Deus, não davam glória. Não davam glória para Deus, irmão. Quem foi que mandou a praga? Foi Deus. Só que não há obediência, não há mansidão. Ao contrário, a desobediência, rebelião. E eles blasfemavam de Deus, porque aqui diz que Deus tem poder sobre essas pragas. E a Bíblia diz aqui em Apocalipse 16, versículo 9, eles não se arrependeram para lhe darem glória. Não se arrependeram para dar glória para Deus. Viu aí, igreja amada? Essa aí é a primeira praga pela qual queria falar pelo Espírito para os irmãos. Então ficou claro, né, irmãos, o que é praga, né?
Irmãos, tem uma praga no meio, os irmãos já ouviu falar aqui, nós vamos falar aqui sobre chagas também, né, irmãos? Que fala nessa segunda praga que nós vamos entrar agora. Esta outra praga está em Apocalipse 16, versículo 10. Essa é a quinta taça, irmãos. Olha o que diz aqui, ó. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Mordiam a língua de dor. Versículo 11, Apocalipse 16, 11 agora. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Olha a rebeldia aí. E Deus vai castigando os homens. Por isso que chegou nesse nível aqui, ó. Porque eles, rebelde, como diz o pastor Eduardo Santos, rebelde. Aí, ó. O que é chaga, irmãos? Você notou que fala chagas aí, irmãos? Ó, Apocalipse 16, 11. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas. Os irmãos já ouviu falar da doença de Chagas? Já ouviu falar? Eu só estou trazendo isso aqui para enriquecer um pouco mais nosso conhecimento. Doença de Chagas. Irmãos, já morreu muita gente com essa doença aqui. Irmãos, com essa praga aqui, doença de Chagas aqui, que é uma praga também, por ano morre cerca de 10.000 pessoas. Tá vendo como que Deus te livrou? Eu tenho 47 anos, irmãos. Eu vou fazer 48 anos final do ano agora. Tu acha que eu tenho que dar glória ou não? Então, nesses 40 e... Vamos colocar 48 anos. 10 por ano, então vai dar 480 mil. É isso, irmãos? 480 mil pessoas desde quando eu nasci. Deus me deu livramento, deu para você. E se alguém morreu no Senhor com uma doença dessa, também não... Se morreu no Senhor, está descansando. O importante é morrer em santidade, na justiça, na presença do Pai. Tá? Essa doença, irmão, muitas vezes quando ela atinge uma pessoa, ataca o coração. A pessoa vem, dá um ataque cardíaco, dá insuficiência respiratória, atinge o coração. Deus pode livrar? Lógico. Lógico que Deus pode livrar. Deus usa os servos dele. Tem que procurar. E aonde há homens que acreditam que Jesus cura, que os sinais acompanham esses homens. No Brasil tem vários lugares e até fora do Brasil. Tem que fazer propósito, igual o povo ia atrás de Jesus. Aquela mulher que sofria de fluxo de sangue, gastou todo o dinheiro com os médicos e ela foi atrás de Jesus. Jesus curou ela. Hoje não mudou não, os homens têm que ser humildes. O negócio é que às vezes os homens não é humilde, né? Aí os homens acabam perecendo. Tem que se humilhar com oração, com jejum, pedir perdão para Deus dos pecados. É ir buscar da maneira que Deus ensina nas Escrituras o milagre. E aqui, irmãos, vamos continuar aqui falando. O que é uma chaga, irmãos? Porque aqui diz que em Apocalipse 16 e o versículo 11, por causa das suas dores e por causa das suas chagas, os homens blasfemaram do Deus do céu.
O que que é essas chagas, irmãos? Chagas, irmãos, tem um significado que remete ao sofrimento. Chaga é um sofrimento. É dor, irmão, ela é causada, irmãos. Por exemplo, assim, Jesus, ele sentiu as dores por causa das chibatadas. Abriram-se feridas nas costas de Jesus. Isso gerava muita dor. Quando os pés e as mãos de Jesus foram furados com cravo, isto gerou muita dor. Lembra que o povo queria dar vinagre para ele, para dar uma amenizada? Lembra disso? Por causa das fortes dores. E aqui os homens estavam blasfemando por causa das dores das chagas. Das chagas é sofrimento e dor. Eles blasfemavam de Deus. E Deus livra disso, pastor? Livra. Por isso que o evangelho está sendo pregado. Você não vai passar por isso aqui não, meu irmão. Não, tu não vai passar por isso aqui não. Se tu ficar aí no esconderijo do Altíssimo, em comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, parar de fazer o mal. Tem gente que não parou de fazer mal ainda não, irmãos. Pessoa que tá prostituindo, tá mentindo. Tem pessoa que mente, irmãos, para se esquivar de alguma situação. É esperto, né? Olha que esperto. Deus não chamou ninguém para ser espertinho, não, irmãos. Deus chamou nós para ser sábios. O sábio, ele não cria essas situações de esperteza, né, irmãos? Não, sábio não. Sábio, se tiver que morrer por causa da verdade, ele morre, mas ele não mente. Ele não vai enganar ninguém. Então, os homens que estão trilhando aí esse caminho que fala em Apocalipse aqui, em Apocalipse fala aqui uma lista aqui daqueles que não vão, esses que não vão herdar a vida eterna. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos tímidos, quem que é esse tímido aqui? Pessoa que tem vergonha de ser crente. Tem vergonha de ser crente. Tem medo de falar a verdade. Ah, não vou falar a verdade que vai ofender. Ou a pessoa vai perecer na mentira. Tem que falar a verdade para ela. Os tímidos, irmãos. Pessoas que não querem falar do evangelho. Não quer fazer a vontade do Pai. Quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis. Aleluia, glória ao Senhor. Aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, os jovens que começam a namorar, nem se casou e está tendo relação, está cometendo fornicação, está errado. Os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, irmão. Os irmãos sabem que idolatria é abominável, né? Idolatria é uma abominação, não é para fazer imagem de nada, irmãos. Esses dias eu ganhei um presentinho, era uma imagem, eu tive que quebrar. Eu não tenho imagem de nada, nem de pardalzinho, nem de pombinha, nem de homem, nem de elefantinho, nem de... Não, de nada, de nada. De nada. A idolatria, os homens que fazem imagens, idolatria também de homens, de mulheres, idolatria, ídolos, é uma abominação para Deus. Aqui fala tantos abomináveis como os idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, aqueles que estão lavando as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, eles não vão passar, irmãos, por essas pragas aqui, ó. Essas duas pragas que eu falei, mas tem aí as 7 taças, irmãos.
da ira de Deus. Da ira de Deus. Por exemplo, a fonte das águas vão se transformar em sangue. É outra praga. As águas se transformar em sangue é outra praga. Por quê? Porque os homens têm derramado o sangue dos profetas, dos apóstolos. E então são dignos de tomarem sangue. Então entende que cada praga, irmão, tem um motivo. Isso aqui é para o nosso ensino, irmãos, ó. Para nós termos temor e se desviar do mal, sair do mal. Sair, se arrepender. Irmãos, quando uma pessoa tem uma doença, presta atenção. Quando uma pessoa tem uma doença, a pessoa vai no médico e faz um diagnóstico, não faz? Tira raio-x, ressonância, um monte de coisa lá faz. Eu não tenho muita experiência nessas coisas, não. Porque os homens querem saber a causa, por quê que aconteceu desta doença. Irmãos, muitas das vezes nós temos que fazer um diagnóstico espiritual, irmãos. Vou te dar um exemplo aqui. A esposa de Davi, a Mical, não sei se tu conhece a história da dona Mical, esposa do rei Davi. O rei Davi está trazendo a arca de volta para Jerusalém e ele vem todo alegre, irmão, bailando, todo alegre. Todo alegre. E a Mical estava na janela e ela, irmão, pecou com a boca dela. Desonrou o rei. E a Bíblia diz que ela ficou o quê? Estéril. A partir daquele momento, ela nunca pôde gerar filhos. Se fosse no médico, irmãos, o médico nunca ia descobrir isso, irmãos. Nunca. Porque é espiritual. Tá entendendo ou não? Tem coisa em nossa vida, irmãos. A doença lá do... Tinha uma doença na vida de um cego que era para a glória de Deus. Aí é outro caso. Mas tem doença, irmãos, como o caso da Mical, que era estéril, é porque ela desonrou o marido. Será que tem alguém hoje sofrendo porque desonra a esposa, porque desonra o marido, porque desonra o pai, porque desonra a mãe? Lógico que tem. Lógico. Tem sim. É só arrumar, é só pedir perdão, só se converter, mudar de atitude. Irmãos amados, eu quero mostrar aqui que eu esqueci uma praga. Vamos ver se eu acho. Eu quero aqui, irmãos, mostrar para os irmãos mais uma praga. Olha só. Segundo Samuel 24 e o versículo de número 15. Olha só o que está escrito. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, desde Dan até Berseba. Morreram 70.000 homens do povo. Por que veio essa praga aqui, irmãos? Porque o rei Davi, irmãos, mandou contar o povo, fazer um censo. E não era para fazer. Olha o que diz em 2 Samuel 24:10. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Por causa da loucura do rei Davi em numerar o povo, tipo assim, irmão, se gloriar. A gente tem umas loucuras dessa aí, irmãos. E às vezes nós sofremos por causa disso. Nós sofremos, a família sofre.
Nós não percebemos às vezes. Morreram 70.000 homens. Uma praga. Por quê? Por causa do erro do rei Davi. O que quer dizer? Que se eu errar, você errar, irmãos, muita gente pode sofrer, tá? Então, isso é para o nosso ensino. Eu só estou mostrando isso aqui para os irmãos ver um tipo de praga. Aqui falou peste, né? Você notou que falou peste aqui, né? E muita gente morreu. Mas o rei Davi fez um sacrifício lá, se humilhou rapidinho e a praga cessou. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Bendito seja o Senhor, irmãos, por esse ensinamento que o Senhor Jesus nos dá. Louvado seja Ele para sempre. Amém? Em nome de Jesus, aqui quem vos fala é o pastor Nilson Berto, da cidade de Maringá, Paraná, Brasil.